Oi, meu nome é Ana Paula e eu vou apresentar para o 15º FEPEG da Unimontes o trabalho intitulado Germinação das sementes de uma planta mirmecocórica endêmica do semiárido brasileiro. O lobo pode não ser tão mau. A dispersão e germinação das sementes são eventos cruciais na maioria das espermatófitas, que são as plantas com sementes. E essa dispersão pode ser realizada por agentes abióticos, como o vento e a água, ou bióticos, como os animais. Então, por exemplo, plantas mirmecocóricas são as que têm suas sementes dispersas por formigas. E essas sementes possuem um apêndice, que é o arilo ou elaiosoma, que é essa estrutura em amarelo, rico em nutrientes, que é usado como alimento por elas, e depois a semente sem o arilo é descartada próxima ao ninho. Então, dessa maneira, as formigas podem atuar como dispersores. A presença desse elaiosoma pode impedir a germinação porque eles possuem substâncias que inibem a quebra da dormência ou porque eles afetam a embebição das sementes. Então, por isso, remover esse apêndice pode quebrar essa dormência e acelerar o processo de germinação. Nós utilizamos a espécie Copaífera arenícola, que é endêmica do semiárido brasileiro e produz sementes com elaiosoma. Utilizamos a formiga saúva da espécie Atala evigata, que é dispersora de sementes de outras espécies de Copaífera, e também o lobo-guará, que se alimenta dessas sementes. O objetivo foi avaliar o papel da formiga saúva e do lobo-guará e da retirada manual do elaiosoma na germinação de sementes de Copaífera arenícola. Defendemos a hipótese de que as sementes defecadas pelo lobo e as manipuladas pelas formigas apresentam maior germinabilidade do que as que tiveram o elaiosoma removido. As sementes foram coletadas no Parque Estadual Caminho dos Gerais em março de 2021 e foram divididas em 4 tratamentos com 72 sementes cada. O primeiro, as sementes manuseadas pelas formigas. O segundo, as sementes que passaram pelo trato intestinal do lobo-guará. O terceiro, as sementes sem elaiosoma. E o quarto, as sementes com elaiosoma. E esse desenho experimental assume que cada semente representa uma unidade experimental independente. As sementes germinaram em bandejas de plástico com substrato vermiculita, foram colocadas em câmaras de germinação com intensidade luminosa e temperatura controladas e foram regadas diariamente. Nas análises estatísticas, modelos lineares generalizados e ANOVA foram usados para testar diferenças na percentagem e no tempo de germinação das sementes entre os tratamentos. Então, aqui a percentagem ou o tempo foram usados como variável resposta e os tratamentos como variável explicativa. A distribuição binomial, corrigida para quase binomial, foi usada quando a percentagem foi variável resposta e Gaussian foi usado quando foi o tempo. Após a ANOVA, análises de contraste foram usadas para agrupar os níveis similares e separar os distintos. Nós identificamos pela primeira vez sementes de Copaífera arenícola sendo transportadas por Atala evigata e também pela primeira vez as sementes presentes nas fezes do lobo-guará. Na figura 1, nós temos 2 gráficos relacionando a percentagem e o tempo de germinação com os tratamentos. No primeiro gráfico, nós podemos observar que o tratamento que germinou mais foram as que foram manuseadas pelas formigas e a que germinou menos foi a com elaiosoma. E no segundo, nós podemos observar que a que germinou mais rápido foi a que teve o elaiosoma removido e as que demoraram mais foram as do lobo e as com elaiosoma. Nossos resultados mostraram que as sementes com elaiosoma apresentaram menor percentagem e maior tempo para germinar, corroborando com estudos anteriores com Copaífera e com nossas predições iniciais. As sementes que passaram pelo trato do lobo apresentaram alta percentagem de germinação, então ele pode atuar como um bom dispersor. E as sementes que foram manipuladas pelas formigas e as que tiveram o elaiosoma retirado germinaram mais rapidamente, indicando que as formigas também são boas dispersoras. Nós concluímos então que a formiga saúva e o lobo-guará podem atuar como bons dispersores de Copaífera arenícola. Porém, a dispersão é mais agrupada e direcionada em relação às formigas, porque elas liberam as sementes mais próximas ao ninho, e mais ampla e regular na paisagem em relação ao lobo, porque ele se movimenta mais no habitat. E o elaiosoma ele atrasa e diminui a percentagem de germinação, corroborando com estudos anteriores com Copaífera.